Oi, sim, eu voltei. Igual o Bruno Hatak, ou o Grifo.tz. Qualquer um dos dois que resolveu botar um chroma key atrás com coisas engraçadas aparecendo. Enfim, foi um ano muito conturbado pra mim em diversos aspectos da minha vida, sejam eles sociais ou não. E eu acho que não tem muito a ver com vocês, no caso, que assistem os vídeos. E vocês devem estar se perguntando onde é que estão esses bonecos que estão aqui do lado ou aparecendo aqui atrás. Não tenho ideia de onde está aparecendo porque eu troquei de editor. Mas o principal disso é que eu queria aparecer mais aqui fisicamente, não só com presenças de vídeos e tudo mais. Por isso que nada melhor do que voltar com uma colaboração com meu querido amigo Danael, que por incrível que pareça não é esse boneco com chifres que está aparecendo. Mas o principal disso é que eu realmente não estava mais gostando muito do formato dos meus vídeos, por uma série de motivos. A primeira é que eu acho que os tópicos, embora eles combinem com aquele formato de, sei lá, o youtuber médio de Lost Media, eu não falo muito de assuntos que sejam muito atrativos pra você deixar de ver o que tá acontecendo na tela. E eu acho que eu me expressar sobre as coisas que eu estou lendo e falando, ou sobre os jogos que eu estou analisando, os filmes que eu estou analisando, vai fazer um pouco mais de sentido. Principalmente porque a minha edição não é nada parecida com alguns youtubers que não usam o rosto, mas usam muitos inserts. Eu particularmente não gosto tanto de fazer isso. Então, esse é o primeiro vídeo com essa mudança, eu segurando o microfone na minha mão, com um chroma key atrás e muita dor nas costas e muita dor no bumbum. Sim, eu descobri que eu tenho um cisto perineal. Não pesquise no Google, não é agradável. Agora vamos para a parte que interessa. Se você não sabe, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre o RPG Maker no meu canal e como cada um desses jogos tem estilos únicos, principalmente relacionados ao âmbito de terror. Você deveria ver ele, inclusive, é um dos vídeos que eu mais gosto de ter gravado. De qualquer forma, tem um jogo que foi feito nessa plataforma e utilizou uma das coisas que quase nenhum jogo que eu citei anteriormente naquele vídeo usou, o RPG. Eu sei, é muito esquisito que a plataforma que se chama RPG Maker não tenha muitos jogos de RPG conhecidos, mas esse ficou bem conhecido esse ano, embora ele tenha sido lançado há 4, 5 anos atrás. Inclusive, eu tô novamente atrasada pra falar de moda, porque esse jogo ficou no hype em maio ou abril desse ano. E eu tô aqui pra falar de Fear and Hunger, um RPG baseado em Berserk e que usa a engine do RPG Maker. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo justamente porque eu queria que o hype desse jogo passasse, pra analisar ele com a cabeça um pouco mais fria e de uma forma um pouco mais lógica também. E outro motivo disso é porque eu não queria só falar da história dele. Tem 400 pessoas que já fizeram isso e eu acho que isso não faz sentido, nem pro formato do meu canal. Bem, então, eu sou a Nanami, muito bem-vindos ao meu porão e o que te aguarda nas masmorras de medo e fome. Fear and Hunger acabou se popularizando bastante no youtuber gringo, e como tudo que a gente tem no nosso país, foi importado um pouco tarde demais nesse ano, 2023. Ele ficou muito conhecido por ser basicamente uma versão jogável da hora de Kentaro Miura, Berserker, com exceção de que você não é o Guts, você é o figurante. Sabe aquele figurante que o Guts mata e estripa ao meio? Então, esse é você. Inclusive que Kentaro Miura descansa em paz. Outra coisa que fez e alavancou muito a popularidade desse jogo, né, no primeiro semestre, como eu citei, foi o fato dele ter algumas cenas. Como eu posso explicar pra vocês? Tá vendo esse bicho atrás de mim? Eu tô em cima de algo dele, não tô? É o pênis deste monstro. E esse é o primeiro mob que você topa no jogo. Então, por ser um jogo meio perturbador, por assim dizer, e ter uma vibe meio antiga, as pessoas gostam, né? Principalmente porque tá muito em moda coisas mais obscuras e Lost Media no YouTube. Na real, esse jogo aparecia em alguns icebergs sobre jogos, tipo, perturbadores e undergrounds, e olha como eu sou diferente. Só que tem muita pouca informação até hoje sobre os criadores desse jogo. E eu tô falando isso porque se você já assistiu mais de um vídeo meu, você sabe que eu sempre começo por eles, os criadores da obra. E a principal pergunta que eu tenho pros criadores de Fear and Hunger é: cara, vocês estão bem? Vocês querem conversar um pouco? Bom, Fear and Hunger foi lançado originalmente em 2016 na sua versão de beta/alpha, posteriormente em 2018, por um grupo de pessoas que são meio low profile, mas eles são bem ativos nas comunidades da Steam. Até porque o segundo jogo que eles produziram, Fear and Hunger Determina, tem muitas melhorias que foram feitas a partir do feedback da comunidade. Então, diferente de muito criador de jogo que só ignora o que você tá falando e faz o que eles querem, os criadores de Fear and Hunger realmente se importam com o jogo em si. Inclusive, a única coisa que eu consegui achar do estúdio foi o LinkedIn deles, do estúdio, e de cada um dos criadores, que eu não vou expor, não porque é paia ou coisa do tipo, porque é uma informação pública, mas porque eu acho que não tem necessidade. O maior fator que popularizou Fear and Hunger é justamente a sua dificuldade. Assim como Dark Souls, Bloodborne, Lies of P, ou Kaizo Mario, até Cat Mario, que são jogos que a brisa deles é você passar raiva. Eu creio que o vídeo principal do Zedin sobre a história e os vídeos do Contos do Abismo sejam os principais impulsionadores de Fear and Hunger
Hunger no Brasil. Como eu disse posteriormente, Fear and Hunger teve uma continuação que dizem ser bem melhor do que o jogo original. Só que eu vou falar exclusivamente do Fear and Hunger, porque foi o único que eu joguei, zerei e comprei. Em primeiro lugar, eu queria levantar um tópico que pode até ser um pouco polêmico, mas é uma discussão sobre o gênero do jogo em si. Sim, o gênero do jogo. Existem diversos tipos de gêneros de jogos no geral. Ação, aventura, RPG, que inclui de RPG, tá? Por que só RPG tem a distinção entre do Oriente e do Ocidente? Você consegue me explicar isso? Enfim, embora seja um consenso que Fear and Hunger tem muitos aspectos de RPG, junto de Survivor Horror, que é um gênero que tem gerenciamento de recursos, de vida, e que tem inimigos muito mais poderosos do que você, e que às vezes vale mais a pena você fugir do que você lutar, ou em outras pessoas dizem que ele é um RPG de terror, focado em terror, eu discordo disso, tipo, quase completamente. Pra mim, Fear and Hunger é um immersive sim, ou simulador imersivo. Eu tô levantando esse assunto logo no começo, porque assim como Fear and Hunger não foi um jogo pra mim, Fear and Hunger pode não ser um jogo pra você. E eu não tô falando só pela lista absurda de gatilhos que tem nesse jogo, o que, se isso te incomoda, é melhor que você nem passe perto dele, porque é uma história que envolve temas mais maturos, mas pela jogabilidade mesmo, por ele como um jogo. Diferente de Dark Souls, por exemplo, onde o jogo realmente é difícil, mas ele tem um teto de habilidade bem escalável e possível, assim, se você investir tempo nele, Fear and Hunger conta muito menos com a sua habilidade mecânica e conta muito mais com a sua habilidade estratégica e de sorte. Sim, sorte. Boa parte dos combates do jogo são resolvidos no cara ou moeda. Não, cara ou coroa, né? Muitas partes do jogo são resolvidas com cara ou coroa. Partes bem cruciais, inclusive. Por exemplo, se você tá enfrentando um monstro e à vez dele de atacar, pode ser que apareça a opção de você escolher cara ou coroa. E se você errar nisso, você toma um insta-kill. E é bom lembrar que Fear and Hunger não tem save. Tem, mas é muito mais difícil você salvar do que um jogo normal. Mais pra frente no vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre esse ponto e como ele atrapalhou a minha experiência jogando Fear and Hunger. Porque é muito fácil pra você apontar e falar get good pra uma coisa dessas quando não tem como eu get good na minha sorte. Assim como outros jogos, eu acho que Fear and Hunger é injusto. Embora a história do jogo converse muito sobre essa injustiça e faça sentido ele ser um jogo injusto, afinal você tá numa situação muito ruim, muito escrota e muito desumana, eu acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado. Mas bom, vamos falar um pouco sobre o gênero desse jogo então, pra você entender o que eu tô falando. Pra você que não sabe, Immersive Sim são jogos que têm um único objetivo: te mergulhar e te imergir num mundo. Eu sei que parece intuitivo pelo nome, mas isso é muito mais complexo do que você consegue imaginar. E tem muitos jogos que você nem imagina que sejam Immersive Sims. Esses jogos, como alguns outros, é como se você fosse o personagem principal de um livro ou de um conto, e que você tem muita liberdade pra fazer as suas escolhas do seu jeito, pra você jogar do seu jeito. E com escolhas eu não tô falando de coisas como tem The Witcher ou alguns outros jogos, onde você pode escolher o diálogo ou isso ou aquilo, mas no fundo sempre levam a coisas diferentes. Com escolha eu tô falando que a sua gameplay vai ser completamente diferente da gameplay do seu amigo. E Fear and Hunger tem muito disso. Embora as dungeons de Fear and Hunger sejam meio padronizadas para cada um dos seus personagens, a forma com que você vai explorar ela vai ser totalmente diferente de outra pessoa. Claro, se você não viu nada sobre o jogo e tá na sua primeira jogatina. A chave aqui é imersão. Esses jogos são feitos e projetados para te colocar na pele daquela pessoa, ou daquele contexto, ou daquele mundo. Para que enquanto você jogue, quando você estiver pensando durante o jogo, você não fica numa parada meio, beleza, eu tô jogando Pokémon, eu tenho que capturar esse Pokémon aqui, porque eu vou usar aquele TM para conseguir pegar uma coisa boa e ganhar da Elite 4. Em um Immersive Sim, você pensa muito mais como se você realmente estivesse ali. Cara, eu tenho que sair dessa dungeon, por onde eu vou? E coisas similares. Isso é uma forma um pouco mais crível de você construir uma build dentro de um jogo. Você se coloca naquela situação. E é claro, você pode transformar outros jogos que não são Immersive Sims em Immersive Sims. Tipo quem joga GTA e cria historinha na cabeça enquanto joga, ou até mesmo Skyrim consegue ser um Immersive Sim se você já zerou a história várias e várias vezes, e você sabe como jogar o jogo. Mas esse não é o principal objetivo desses jogos, mas eles podem ser usados pra isso. A parada é que Fear and Hunger, embora tenha elementos de RPG, ele é mais um Immersive Sim do que um RPG. É tipo o peixe-boi, sabe? O peixe-boi, ele não é peixe, nem um boi, ele é o peixe-boi. Ou o tubarão-baleia, que não é um tubarão e também não é uma baleia. Ele é um tubarão-baleia. Fear and Hunger não é um RPG e não é um jogo de terror. Ele é um Immersive Sim. E claro, isso é a minha opinião. Outros exemplos de jogos que são Immersive Sim é Deus Ex, Dishonored e System Shock. Deus Ex, por exemplo, é uma franquia que mistura ficção científica e espionagem e coloca você num papel de agente secreto do futuro. E o que torna Deus Ex incrível é a sua capacidade de escolha dentro daquele mundo. Você consegue resolver qualquer conflito da forma que você quiser e o jogo não vai te penalizar por
por isso. Você precisa invadir uma base, você pode chegar lá e matar todo mundo. E é isso. Ou você pode tentar agir de um modo mais furtivo. E esse jogo é tipo, dos anos 2000. E já tava muito à frente do seu tempo por ter essa ideia. Já Dishonored tem um contexto mais steampunk, mas segue a mesma lógica. A diferença é que a forma com que você age em Dishonored interfere diretamente no seu mundo. Você quer sair matando todo mundo em cada missão? Beleza, você pode fazer isso. Mas o próprio mundo vai acabar te punindo de volta de algumas formas. Todos esses jogos compartilham a ideia de que o jogador está no controle, não apenas das ações, mas está envolvido diretamente com o mundo. Não é algo como alguns jogos que falam que tem escolhas de verdade, e suas escolhas afetam a gameplay, mas no fim das contas, não faz sentido você escolher X ou Y, porque o final sempre vai ser o mesmo. Sim, eu tô falando de você, Life is Strange. A grande sacada de jogos desse tipo é que eles não te forçam a ir por um único caminho, isso que é a brisa deles. Você consegue escolher estilos de jogos e formar uma comunidade que conversa sobre esses estilos de jogos e ajudam uns aos outros a superar desafios ou ter uma experiência legal no jogo. Fear and Hunger não é diferente, como eu disse, você realmente tá naquela masmorra, você tá passando pelos mesmos perrengues, o personagem que você tá controlando, o que faz com que realmente faça um pouco de sentido você precisar de sorte. Mas eu falei bastante sobre esse aspecto do gênero do jogo, tipo, muito mesmo. Mas se você não sabe o que é o jogo, é agora que eu vou convidar meu amigo Daniel Fernandes. Ele vai explicar um pouco sobre a história do jogo e sobre as lógicas de Fear and Hunger. Existem vários e vários vídeos explicando com muito detalhe sobre a lore mais profunda de Fear and Hunger, sobre coisas que você só aprende lendo os livros, fazendo todos os finais e explorando muita coisa do jogo. Como eu não me odeio, eu não joguei. Então eu tô aqui só pra analisar a narrativa em si, os conceitos e ideias dela. A parte de lore e a parte mais nerdola em geral, você vê em outros canais, tem outros muito bons que falam sobre isso. Tá, mas o que você precisa saber? O jogo se passa quase que inteiramente dentro da masmorra de Fear and Hunger, um lugar onde existe uma névoa mágica que torna tudo lá dentro deformado e desesperado. É um lugar terrível e que todos que entram raramente saem sem nenhuma sequela. Assim que o jogo começa, você pode escolher entre o mercenário, que se chama Cahara, a cavaleira, Darcy, o sacerdote, Enki, e o estrangeiro, Ragnvalder. Tenta falar esse nome 3 vezes rápido. Ragnvalder. Cada um deles tem suas histórias e motivações próprias, mas eles detêm um objetivo em comum, que é encontrar o Grift... o Lagard, isso, Lagard. Alguns por dinheiro, outros por amor, alguns até por vingança. Ele foi capturado e aprisionado dentro da masmorra. Dependendo do personagem que você escolhe, a geografia da masmorra muda um pouco, principalmente os itens e a disposição das salas, mas os andares inimigos são os mesmos. Além disso, você consegue encontrar todos os personagens dentro das masmorras. Independente do personagem que você escolheu para começar, provavelmente quando você encontrar o Lagard, ele já vai estar morto. Inclusive, quem possivelmente fez isso foi o Ragnvalder, que é um dos personagens jogáveis. Isso rola porque no momento que você começa o jogo, começa também um timer de 30 minutos. E você tem esses 30 minutos para achar e salvar o Lagard. Caso você não consiga, o Lagard morre e você perde um dos finais canônicos do jogo. Mas nada te impede de só chegar na masmorra e encontrar o corpo do Lagard depois de dar meia volta e ir embora. Seu objetivo era esse, ele tá morto. O que você faz? Você vai embora. Mas, Danael, como eu deveria saber que eu tenho um timer? O jogo avisa em algum momento? Não, seu otário! Em nenhum momento o jogo avisa desse timer. E mesmo se você estiver jogando com Ragnvalder, Lagard também morre. Porque foda-se você e seu personagem, e seu progresso, e seu tempo também. Se os personagens não sabem dessa informação, por que você deveria saber? Na real, isso é quase que uma filosofia do jogo. Se você não sabe das coisas, por que seu personagem saberia das coisas? E outra coisa legal em Fear and Hunger, de um ponto de vista mais narrativo, é o fator das escolhas. Você pode fazer umas coisas muito horríveis dentro da masmorra. Coisas absurdamente questionáveis. Só que ninguém realmente vai questionar fora você. O jogo não vai virar pra você e falar: nossa, que errado isso que você fez. Não, é quase como a ideia de pra sobreviver nessa masmorra você tem que abdicar de sua humanidade. O quanto você quer fazer isso e o quão ok você está em fazer isso depende do próprio jogador. O jogo não vai te punir por fazer alguma coisa muito questionável. Mas o ponto é mais tipo, você quer realmente fazer isso? E isso leva pra um aspecto que eu acho muito legal, que é, entre aspas, um certo spoiler, mas na ideia de provavelmente isso daqui é o canon, isso aqui é o que realmente aconteceu. Dos 4 personagens jogáveis, provavelmente, canonicamente, o único que morre na masmorra é o Cahara. Cahara é o mais bonzinho, o mais empático e o mais gostável dos personagens. E no que é provavelmente o canon, ele tenta fazer uma coisa muito boa, muito heróica de certa forma, bem empática mesmo. E provavelmente dentro do canon, a recompensa dele foi uma morte horrível, dolorosa e trágica. E o corpo dele continua dentro da masmorra. A masmorra de Fear and Hunger não te pune por ser mal,
mas ela também não te recompensa por ser bom. Beleza, isso é um jogo baseado em uma ótima obra, tem uma lore profunda, que pode ser explorada e reaproveitada diversas e diversas vezes. Principalmente depois de terminar o jogo. Continuação em que escuta o feedback da comunidade. Caramba, então Fear and Hunger é um ótimo jogo, eu deveria comprar e jogar agora, não é mesmo? Então... essa é a parte que eu já dei um pequeno spoiler no começo do vídeo. Não, eu vou ir na contramão de vários criadores de conteúdo que falaram sobre esse jogo e recomendaram ele, pra falar que eu não recomendo Fear and Hunger. Não só pelas temáticas que ele aborda, eu acho que talvez ele não seja um jogo pra todo mundo. Igual ele não foi pra mim. Eu não vou cagar em cima do jogo e falar que ele não é, de certa forma, revolucionário no que se propõe, ou inventivo pela forma com que ele abordou RPG usando RPG Maker. Mas como um jogo, eu acho ele frustrante até demais. E eu quero entrar num ponto antes de secar um pouco mais desse assunto, que é, tá tudo bem um jogo ser frustrante e fazer sentido ele ser frustrante, mas é muito difícil você jogar Fear and Hunger às cegas, sem algum guia, ou sem olhar a comunidade, ou sem pesquisar uma build. Sim, existem muitas maneiras de você quebrar o jogo no meio, igual qualquer outro jogo, principalmente usando scrolls e magia de sangue e sendo devoto de um deus que eu esqueci o nome completamente. Mas até você aprender isso sozinho, você vai se frustrar e você vai morrer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Existem pelo menos umas 5 narrativas também acontecendo em Fear and Hunger ao mesmo tempo. E você saber delas é única e exclusiva responsabilidade sua. Você, claro, contando que você explore as coisas, vai descobrir sobre a narrativa do jogo, com diálogos com os NPCs da dungeon, lendo livros, lendo pergaminhos antigos e, claro, lendo a história inicial do seu personagem pra você saber por que você tá nessa masmorra pra início de conversa. Embora muita gente diga que o combate e a dificuldade de Fear and Hunger é até certo ponto justa, já que é baseado em turno e no lugar que você ataca um monstro, por exemplo, você pode escolher atacar a cabeça, o braço, a perna, a rola, você pode cortar a mão de um monstro em um golpe só. Da mesma forma, o monstro pode fazer isso com você. Além de que você também tem habilidades bem fortes, tipo o leg sweep do Legard. Mas eu não concordo tanto assim sobre isso ser justo. E o meu argumento é que Fear and Hunger é um jogo muito bugado. Tipo, ele é muito bugado mesmo. Muito se deve pela engine que ele foi programado. O RPG Maker não é uma das melhores engines do mundo pra você fazer um jogo. E existe o fator miss. Sim, você vai errar muito seus ataques. E quando você errar, você provavelmente vai estar errando no pior momento possível. E isso é programado de uma forma bem espaguete, é aleatório. Além disso, muitas das armadilhas do jogo dependem da sua habilidade e sorte. Igual os confrontos que eu falei no começo do vídeo, sabe? Você rola um cara ou coroa e segura na mão de Deus ou qualquer entidade que você atua. Inclusive, na versão original de Fear and Hunger, você podia rolar uma vez o cara ou coroa. Sim, você que jogou na Steam sabe que se você apertar Shift e escolher cara ou coroa, jogam 2 moedas, minimizando um pouquinho o seu risco de se fuder. Na versão original, você não tinha isso. Não tinha mamata. Não tinha coelho da Páscoa. E nem rainha da Inglaterra. Mas mesmo assim, convenhamos, não é legal você pautar sorte como sua mecânica principal. Isso é problema de muitos jogos, eu não vou contar os gachas aqui, porque meio que a sorte faz parte deles. Como o Five Nights at Freddy's 2, por exemplo. Ou o Pizzeria Simulator, onde tem muita RNG e você depende só de sorte. Não da sua habilidade no jogo, que você ficou horas e horas e horas tentando ter. Você pode estar na sua melhor run de Fear and Hunger. Você farmou todos os itens possíveis para você ficar muito forte e ir pra Mahabre. Mas que pena, amigo. Você pisou em um prego enferrujado, sem erva verde. Ou você serra a sua perna, ou você vai morrer em tipo 20 minutos. Você entende como isso é mecanicamente injusto e mecanicamente frustrante para as pessoas? Formas de você contar a história e introduzir isso dentro do seu jogo através da jogabilidade dele são sempre muito bem-vindas. Só que eu acho que pautar isso em sorte não é a melhor opção. Pensa aqui comigo, eu te convido a fazer esse exercício. Você deve saber que jogos são arte, assim como cinema e música. A forma artística de contar um jogo é através da sua gameplay. Por exemplo, Celeste é um jogo sobre ansiedade e isso é contado através de diálogos, monólogos e a sua jogabilidade. Tipo, você tá literalmente escalando uma montanha gigantesca para se descobrir. É uma jornada de descoberta de si mesmo. Então, como um jogo onde você morre a cada 5 passos, incluindo no começo do jogo, se você não ficar esperto, você morre por uns lobos random que aparecem, consegue sustentar sua narrativa e sua arte dentro dele mesmo. Vamos voltar pra Dark Souls? Só um pouquinho. Eu sei que é chato e que a internet inteira fala sobre esse jogo, mas eu acho ele um ótimo exemplo de como você inserir a crueldade na sua narrativa. O mundo de Dark Souls é cruel e tá definhando. Ele tá morrendo e você tá fazendo parte disso. E só você pode fazer ele não morrer. Por isso que quando você morre, você volta. E quando os inimigos morrem, eles voltam também. É o ciclo do fogo. E ele tá sendo contado pela gameplay também. Eu sou muito fã da série Souls e tenho uma quantidade obscena de horas no terceiro jogo dele, inclusive. Eu revirei a lore e a gameplay de Dark Souls e já joguei tudo com quanto é build porque eu achava o jogo e as mecânicas dele legais e justas. Eu dificilmente me frustrava. E quando eu me frustrava, eu sabia que a culpa era minha. Pra você ter noção, existe um boss secreto em Dark Souls 3 chamado The Nameless King, que na lore é um dos filhos do Gwyn que fez uma
uma merda tão grande que o nome dele foi apagado da história. Ele é um boss completamente opcional e ele é simplesmente a coisa mais fodida que eu já vi na face da terra de difícil. Isso porque esse arrombado começa a luta dele em cima de um dragão soltando raio pela boca na sua cabeça. Bem-vindo a Dark Souls. E eu fiquei tipo, papo de 9 horas pra derrotar ele. Só que todas as vezes que eu morria, eu entendia o porquê eu morria, porque eu tava sendo ruim. E isso é a parada de Dark Souls, você entender o que você tá sendo ruim e você melhorar no que você tá sendo ruim. Você vai, você grinda e get good mesmo, sabe? Por isso que funcionou tão bem comigo quando eu era adolescente. E agora eu tenho memória muscular praticamente em qualquer jogo de Dark Souls. Enquanto Fear and Hunger faz isso de formas diferentes. Ele te frustra de formas diferentes. Tanto por conta do combate, que são super esquisitos, tanto pela forma com que ele limita os padrões de que você consegue jogar o jogo e a quantidade de itens disponíveis pra ajudar você. Como citei anteriormente, pisar em um prego te dá infecção. Não é uma das únicas coisas que pode infeccionar o seu personagem, mas é a que mais vai te irritar durante o jogo. Pra curar a infecção, você tem duas opções. Ou você serra a parte infeccionada, no caso a sua perna, ou você usa uma erva verde. Você sabe quantas ervas verdes tem nesse jogo? Então, eu vou te contar um segredo, são menos de 100. E você vai pisar nesses pregos várias vezes, tá? E você vai se infeccionar várias vezes. Cara, existem até vendedores que te vendem coisas estragadas e que te infeccionam de propósito. Ou te deixam envenenado de propósito. E faz sentido com a narrativa do jogo, mas caralho, eu acho que podia ser apresentado de uma forma um pouco melhor. Pra mim, jogar Fear and Hunger beira um pouco o masoquismo, sabe? Eu não enxergo isso de forma tão positiva. Na minha opinião, eu gosto de ter uma curva de aprendizado, por isso que eu prefiro uns jogos da From Software ou da série Souls mesmo. E pode ser que você goste, tá tudo bem. Então, quer dizer que Fear and Hunger é uma obra ruim? Não, eu não acho que ele seja uma obra ruim. Ele tem uma história muito interessante baseada em uma outra obra que também é interessante, só que ele conseguiu se reinventar sem parecer que ele tá só dando copia e cola em Dark Souls com Berserker, igual muitos jogos fazem hoje em dia. Ele é bem único, a arte dele é bem única, os personagens são bem únicos, os monstros também, a lore também, e tá tudo bem. É uma obra boa, mas como jogo, eu não recomendaria não. Muito por conta do que eu falei sobre ser injusto e beirar o masoquismo você jogar isso. Algumas pessoas falam que o segundo jogo é menos pior, nessa questão de injustiça mesmo, e que os desenvolvedores escutaram o feedback, então é mais ok você jogar. Só que como eu não joguei, eu não posso falar muito sobre essas mudanças. Existe algum outro jogo que te incomoda dessa maneira também? Vamos discutir de forma saudável nos comentários sobre isso. E você que jogou Fear and Hunger e acha que eu só falei groselha por, sei lá, 25 minutos seguidos, eu te convido a deixar sua opinião sobre esse jogo também. E que você defenda ele de forma respeitosa do porquê ele é um jogo bom, não apenas uma obra boa. E lembrando que nada do que eu disse aqui é uma verdade absoluta. É só o que eu acho baseado em diversos jogos que eu joguei também. Então, não se esqueça de dar o like e se inscrever. Eu tô tentando voltar na frequência do meu canal. E como o meu antigo emprego tava tomando um pouco demais do meu tempo, eu não conseguia focar tanto assim nos vídeos. Mas eu realmente pretendo voltar, principalmente porque eu resolvi boa parte das pendências da minha vida. E agora eu falo, tipo, isso de verdade mesmo. Boa parte das coisas que eu tinha que me impediam de gravar vídeo não existem mais, então só o tempo agora é impeditivo, mas isso eu dou um jeito. Eu também agradeço bastante o Danael por querer participar do vídeo. E que vocês deem muito amor e carinho pra ele nos comentários. E é isso. Um adeus, diretamente do meu porão.